Graça e paz, amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que você possa estar bem aí na sua casa, junto dos seus, onde quer que você esteja conosco, através do aplicativo do YouTube, para mais uma noite nós possamos estar juntos, louvando, cultuando e adorando o nosso Deus. Para que mais uma noite nós possamos estar buscando a presença desse nosso Deus, que tem feito grandes coisas e que é um Deus fiel, que tem cuidado de nós e que tem enviado a provisão dele em nossas casas. Mais uma noite nós estamos reunidos na presença de Deus, através do aplicativo do YouTube, IPI de Jataí, todos os irmãos e as irmãs que estão participando conosco desse momento de celebração, desse momento de louvores, mas, acima de tudo, desse momento em que vamos ouvir a palavra que vem de Deus. Eu aproveito para pedir para que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir esse vídeo e também compartilhar esse vídeo na sua lista de transmissão ou até mesmo no seu status, para que mais pessoas possam estar conosco nessa noite. Também aproveito para pedir para você se inscrever nas nossas redes sociais, tanto do YouTube como do Instagram e também do Facebook. Aproveito para reiterar o aviso do nosso tempo de oração, de jejum na presença de Deus e de forma muito específica para nós jejuarmos e orarmos pela reforma do nosso templo, a volta às atividades dos pedreiros, para que tudo possa ocorrer segundo a vontade de Deus, principalmente nesse tempo agora que nós estamos fazendo orçamentos, para que Deus possa agir, para que Deus possa estar com também os nossos irmãos e irmãs da nossa igreja e nossos familiares. Também peço para você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta, para que você o faça na conta do Itaú. Essa conta está na sua tela e o Pix está na sua tela, ok? E para você contribuir com a nossa reforma e ampliação do nosso templo, na quinta-feira nós estivemos reunidos tanto com o engenheiro Thales como o eletricista Edilto para que nós pudéssemos fazer um orçamento. Então, eles estão fazendo, possivelmente amanhã ou na terça-feira, nós vamos receber os orçamentos para que a gente possa sentar e definir a próxima etapa da nossa reforma e ampliação. Peço para você estar em oração por nós, peço para que você possa estar sonhando conosco, para que juntos nós possamos estarmos em oração, também pedindo a Deus para acelerar os processos tanto dos orçamentos e, principalmente, acelerar os processos de volta lá da reforma, na conclusão dos banheiros, da parte elétrica e também lá da frente da nossa igreja. Tem mais um aviso, na semana que vem, no próximo domingo, nós vamos celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor, nós vamos ceiar na presença de Deus. Dessa forma que nós estamos fazendo há algum tempo, você vai comprar, então, os seus utensílios, para que juntos, na semana que vem, no domingo, nós possamos estar celebrando o nome do nosso Deus, possamos estar celebrando o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou e vive na presença de Deus, e nós o louvamos, e Ele é Senhor de nossas vidas. Também peço para você me procurar, se você tem desejo de se tornar membro de nossa igreja. Está aí o código na sua tela para você entrar em contato comigo, para que eu possa marcar com você alguns estudos, alguns discipulados, e para que você possa se tornar membro de nossa igreja. E também, se você quiser receber uma visita ou um atendimento, você pode entrar aí nesse código e falar comigo. Eu posso responder você no momento oportuno, para que a gente possa marcar um tempo, não só de visita e atendimento, mas também um tempo de estudo da palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos, nós te somos muito gratos, porque mais uma noite nós podemos nos reunir em tua presença como comunidade cristã, reunidos com o objetivo de te adorarmos, te bendizermos e declararmos ao Senhor, ó Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, ó Deus, e o nosso reconhecimento que o Senhor é nosso Senhor e Salvador. E, ó Deus, o Senhor é digno de receber toda honra, glória e louvor. Receba o nosso culto, receba a nossa gratidão,
ó Deus amado, receba, ó Deus, os nossos louvores, porque estamos reunidos para te adorar, ó Deus. Por isso te louvamos, orando no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Bem, nós vamos ler então o Salmo de número 96, verso 7. O texto diz: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Eu vou ler numa outra versão que diz: louvem o Senhor, todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. O que nós vamos fazer nessa noite é o que nós devemos fazer todos os dias: louvarmos e adorarmos o nosso Deus. E nós vamos fazer agora com cânticos. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Graças a paz, meu irmão, minha irmã. Você possa louvar esse Deus maravilhoso em espírito e em verdade. Vamos continuar louvando o nosso Deus que tem cuidado de cada um de nós. Vamos louvar? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, meu prazer é te adorar. Ministrando louvor, o meu prazer é sempre estar na casa do Senhor. Amém. Quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero dele estar bem perto,
teu amor, seguirei o seu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraco é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado em teu amor, seguirei caminho, sem tristeza, sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, seja luz ou entre as trevas, no conflito ou no prazer, confiando no Senhor, consolado em teu amor, seguirei o teu caminho, sem tristeza, sem temor. Seguirei o seu caminho, sem tristeza, sem temor. Oh Deus amado, nós entregamos na Tua presença esse momento de louvores, de músicas, de canções que exaltam o Teu nome, Pai. Nós temos segurança no Senhor, confiando na atuação do Senhor e, acima de tudo, ó Deus, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Muito obrigado, ó Pai, e receba o nosso louvor, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 16, ao versículo de número 27. João 14, 16 a 27, o texto da palavra nos diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu estou vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós, e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o coração, nem se atemorize. Querido, querida, antes de qualquer reflexão é preciso compreendermos que o contexto desse texto que acabamos de ler, ele está carregado de pressões. Os fariseus e os principais sacerdotes estão numa unidade para tirar a vida de Jesus. Jesus se reúne com os discípulos lá no cenáculo, ou melhor,
no tabernáculo, no capítulo 13 de João, e confronta o orgulho dos seus discípulos, lavando os seus pés. Naquela mesma noite, naquela mesma ocasião, Jesus desmascara Judas Iscariotes como o traidor. E se não bastasse esses acontecimentos, Jesus comunica aos seus discípulos que ele partirá para o Pai e eles não poderão segui-lo. E é nesse momento que Pedro tenta dispor-se para dizer a Jesus que ele daria a sua própria vida para morrer no lugar de Jesus. E Jesus exorta a Pedro dizendo que essa coragem revelada diante dos discípulos se tornaria em prova, em negação, 3 vezes naquela mesma noite. Jesus aqui, então, querido, querida, está se despedindo dos seus discípulos. Aqui é aquela amarga quinta-feira do Getsêmani. É a quinta-feira que Jesus soa sangue. Jesus está se dirigindo para a agonia da cruz. Jesus está se dirigindo para o sofrimento. Jesus está perturbado no seu coração e no seu espírito. É o momento mais crucial de Jesus em toda a sua vida até aqui. E Jesus, no meio desse momento tão difícil, não pôde contar nem mesmo com o apoio emocional e o apoio espiritual e, acima de tudo, o apoio em oração por parte dos seus discípulos. Diante de tudo isso, os discípulos estão com um coração conturbado, conforme o texto do capítulo 14, no verso 1, nos diz. O coração aqui está revelado como o eixo em torno dos sentimentos, da fé e da confiança, a mola mestra das palavras e das ações. E o texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus consolando os seus discípulos acerca da necessidade da sua partida para o Pai. Os discípulos, na verdade, não queriam que Jesus partisse. Eles queriam contar com a presença de Jesus física o tempo todo, porque a presença de Jesus física dava a eles confiança, dava a eles segurança, dava a eles o conforto. Contudo, Jesus passa a mostrar que é melhor que ele vá para o Pai, porque a partir desse momento eles não estariam nunca mais sozinhos, muito pelo contrário. É que Jesus viria na forma do Espírito Santo e moraria em cada um dos seus discípulos. A grande questão aqui, queridos, é que os discípulos preferem que Jesus não vá para o Pai. Eles preferem que Jesus fique de fora e não dentro deles. Eles preferem que Jesus fique ali, presencialmente, fisicamente, resolvendo os seus problemas, atendendo os seus pedidos, socorrendo no meio das tempestades. Eles não queriam lidar com o fato de que Jesus, ao subir ao céu, passaria para eles a responsabilidade do reino de Deus, ao passo que eles queriam continuar sendo espectadores da obra de Deus a partir de Jesus Cristo, e eles queriam continuar acompanhando alegremente o trabalho desenvolvido por Jesus. Todavia, Jesus propõe algo muito melhor. O que Jesus propõe para os discípulos é crescimento, é amadurecimento, é aprimoramento, é fortalecimento. O que Jesus propõe para os seus discípulos, queridos e queridas, é emancipação. Jesus quer que esses homens possam assumir as suas responsabilidades e as suas funções no reino de Deus. Mas eles queriam continuar vendo o que Jesus fizesse em nome de Deus. Eles queriam continuar sendo espectadores. Eles queriam continuar vivendo da espiritualidade de outras pessoas. Jesus propõe o contrário. É como se Jesus estivesse dizendo, queridos discípulos, agora é com vocês. Eu fiz a minha parte e vou completá-la na cruz do Calvário, morrendo pelos seus pecados, ressuscitando e voltando para o Pai. Eu já dei o exemplo do que vocês têm que fazer e agora o Espírito Santo vai habitar dentro de vocês para auxiliar vocês em todos os caminhos que vocês percorrerem. Agora, coloquem em prática tudo o que eu ensinei, porque agora eu vou para o céu.
É como se Jesus estivesse dizendo isso para os seus discípulos. O que Jesus está fazendo aqui, querido, querida, é passando o bastão para os discípulos e enviando-lhes o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador. Mas só para constar, os discípulos não querem isso. Os discípulos querem que Jesus permaneça do lado de fora de suas vidas. Os discípulos querem que Jesus continue resolvendo os seus problemas. Os discípulos querem que Jesus continue atendendo pessoas. Os discípulos desejam que Jesus continue sendo o agente do reino de Deus. Os discípulos desejam que Jesus continue sendo responsável pela obra de Deus. Agora, antes de você julgar os discípulos, nós muitas vezes agimos assim. Nós preferimos que Jesus nos tire a dor do que Jesus nos ensinar e nos dar força no meio das tempestades da vida. Nós preferimos que Jesus resolva os problemas, ao invés de nós termos que colocar os nossos joelhos no chão para orarmos. Nós preferimos que Jesus faça um milagre, ao invés de orarmos e esperarmos a ação de Deus, ou até mesmo ser um instrumento de Deus para levar a manifestação de Deus às pessoas. Agora, o que Jesus está dizendo aqui é muito necessário. O que Jesus está dizendo é que é preciso viver sob a influência do Espírito Santo, é que é preciso viver de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, e este é o desafio dos discípulos naquele tempo, o mesmo desafio meu e seu nesses tempos. Ou seja, quando nós vivemos para Cristo, nós devemos viver uma vida na influência, no governo, na direção do Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, o primeiro destaque que esse texto nos apresenta é que para amar Jesus é preciso obedecê-lo. Para amar Jesus é preciso obedecê-lo. A palavra de Deus nos diz no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é perceptível nas igrejas cristãs do século XXI e principalmente desses tempos é que muitas vezes os cristãos não têm a mínima noção de um cristianismo de obediência irrestrita à palavra de Deus. Nós estamos vivendo numa época em que uma das maiores características do evangelho é um evangelho bonachão, é um evangelho que não exige-se nenhum comprometimento e muito menos uma obediência. Agora, o Senhor Jesus disse com clareza: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Vocês são os meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. A verdade é que as igrejas estão abarrotadas de pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas rejeitam a obediência. Rejeitar a obediência é rejeitar o senhorio de Cristo nas nossas vidas. É não se sujeitar às ordenanças da palavra de Deus. É não obedecermos e vivermos segundo o que nos diz a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus nos revela exemplos de homens e mulheres que obedeceram a Deus. Talvez um dos maiores exemplos é o José, o esposo de Maria. Segundo o texto bíblico nos diz, ele fez tudo aquilo que o anjo ordenou que ele fizesse. Ele se dispôs a fugir para o Egito, sem se preocupar com os transtornos da viagem, em obediência à voz de Deus. Ele se dispôs a voltar e viver com Maria na Galileia, por ordem do Espírito Santo de Deus. E o que nos impressiona nesse homem é que ele estava sempre disposto a obedecer às ordens de Deus. Eu não tenho dúvida, meus irmãos e minhas irmãs, de que nós precisamos imitar o exemplo da obediência de José. Nós precisamos parar de questionar a Deus e aos seus mandamentos ou a tentar modificá-los para que os mandamentos de Deus possam se adequar ao nosso estilo de vida. O que Jesus está falando é que é preciso renunciar o nosso próprio estilo de vida e buscarmos um estilo de vida do próprio Deus. É viver uma vida de obediência, é entender que obedecer a Deus é um dom de Deus e é um ato de amor a Deus. Porque Deus não espera que o descrente o obedeça.
Deus espera que um cristão, um discípulo e uma discípula de Jesus o obedeça. E o próprio texto que acabamos de ler nos diz que obedecer é uma ordem de amar a Deus. Um amor que nos leva à cruz do Calvário. Um amor que leva a Jesus à cruz do Calvário. Um amor que nos diz para que abramos mão das nossas coisas, das nossas prioridades, para priorizarmos o reino de Deus. Um amor que nos faz rever os nossos valores e conceitos para buscarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A verdade é que os discípulos queriam um Jesus que amasse as pessoas por eles. Os discípulos queriam que Jesus amasse a Deus por eles. Os discípulos queriam que Jesus fosse à cruz por eles. Os discípulos queriam que Jesus pudesse dar sua vida por eles. Agora, o que Jesus leva aos seus discípulos é a obedecerem à ordem de viver para Deus, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. A ordem de Deus, segundo a palavra, é de vivermos um amor que nos leve à necessidade do outro, a sentirmos a dor do outro, a nos envolvermos com os problemas do outro. Agora, os discípulos queriam Jesus de fora deles, que amasse os desvalidos por eles, que atendesse as pessoas cativas e doentes por eles. O que os discípulos queriam é que Jesus pudesse trabalhar por eles. Mas a proposta de Jesus é a seguinte: de nada adianta teoria, de nada adianta dizermos que amamos a Deus, se não o obedecermos e obedecermos a sua palavra. Na verdade, obedecer a Deus é um ato de amor a Deus e de respeito a Deus. Há um segundo destaque no texto: para vivermos no Espírito Santo é preciso aprender. Para vivermos no Espírito Santo é preciso aprender. O verso 22 nos diz: disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Não sei se você percebeu, mas o que os discípulos estão fazendo aqui é que eles não queriam que o Espírito Santo viesse sobre eles, porque eles achavam que já sabia de tudo sobre Jesus, que eles não precisavam mais aprender nada sobre Jesus. Judas diz algo na Bíblia, linguagem de hoje, que fica mais ou menos assim. Então Judas, não Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem é o Senhor? Não sei se você entendeu, mas é como se ele estivesse dizendo: Jesus, nós já sabemos quem é o Senhor. Nós já o conhecemos. Nós sabemos quem é o Senhor, mas o mundo não sabe. O que Judas está dizendo é o seguinte: Jesus, o Senhor está falando para as pessoas erradas, porque nós já conhecemos. O Senhor tem que pregar é para as pessoas do mundo. Bem, o que Judas não entendia, queridos, é que essa seria a missão deles doravante. Essa seria a razão da vida de todos eles. Mostrar ao mundo quem é Jesus. E é exatamente isso que o Espírito Santo revela a nós, que nós precisamos mudar as nossas estruturas, as nossas prioridades, que precisamos nos envolver de verdade com o Evangelho do Reino de Deus, que nós precisamos viver e aprender a viver no Espírito Santo, que nós precisamos deixar que o Espírito Santo possa agir e nos transformar. O nosso problema é que nós somos iguais os discípulos. Nós preferimos que Jesus cure soberanamente uma pessoa, ou até mesmo nós, ao invés de deixarmos que Ele aperfeiçoe em nós o seu caráter no meio das fraquezas, das dificuldades. Nós oramos para que venha como uma mágica a unção do Espírito Santo em nossas vidas, ao invés de buscarmos uma vida de santidade, de oração, de leitura da palavra de Deus. Nós preferimos que Jesus cure uma pessoa de uma vez por todas, ao invés de nós nos prontificarmos para sermos agentes da cura de Deus na vida das pessoas que tanto necessitam. Nós preferimos a glória de Jesus Cristo do que a cruz de Jesus Cristo.
Nós preferimos a alegria que Jesus tem para nos dar do que as dificuldades, mas o contentamento no meio das dificuldades. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós devemos levar cada um de nós a nossa cruz, entendendo que a cruz, além de dizer sobre o compromisso e a responsabilidade, a cruz também nos revela os sofrimentos naturais de homens e mulheres que vivem para Deus. O que Jesus quer, através desse texto, é se revelar completamente a nós, mas é preciso ter o desejo de aprender. O desafio de vivermos no Espírito Santo de Deus é o desafio de aprender com Ele diariamente, através da leitura da palavra, da disciplina, da piedade, da vida com Deus, das orações, dos louvores. Agora, a verdade é que muitos não estão aprendendo a viver essa máxima diariamente. Muitos cristãos não estão aprendendo com o Espírito Santo. É por isso que estão à busca de o tempo todo que Deus possa assumir, ou que alguém possa assumir o preço da sua espiritualidade. É por isso que as pessoas estão pulando de igreja a igreja, buscando que alguém possa assumir a sua responsabilidade diante do reino de Deus. Mas a proposta do Espírito Santo, a mim e a você, é que quando nós vivemos no Espírito Santo, nós temos desejo de aprender, queridos. E isso nos leva ao terceiro ponto da mensagem. E o terceiro ponto nos diz que quando vivemos no Espírito Santo, nós temos um caráter transformado. O texto nos diz, no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que é o Espírito Santo que nos ensina, que nos amadurece, que nos inspira, que nos emancipa de nós mesmos para vivermos para Deus. É o Espírito Santo que nos corrige, é o Espírito Santo que nos potencializa a buscarmos a plenitude de Deus. É por isso que Paulo disse, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. O que o texto está dizendo é que querer um Jesus fora de nós, ao invés de querê-lo, que ele habita dentro de nós, através do Espírito Santo, é eximir de nossas responsabilidades. O que Jesus quer, querido, querida, é que eu e você não nos acostumemos a depender da espiritualidade das outras pessoas e até mesmo da nossa igreja para o nosso crescimento espiritual. Ele quer que o nosso caráter seja transformado, forjado pelo Espírito Santo, pelo fogo transformador do Espírito Santo que habita em nós. Os discípulos queriam viver na dependência de Jesus o tempo todo. Eles queriam viver segundo o seu estilo de vida. Pedro ficaria, ou melhor, continuaria impetuoso, continuaria estabanado. Tomé continuaria namorando com a incredulidade. Judas, não Iscariotes, continuaria achando que ele não precisa aprender mais nada, mas que quem precisa aprender sobre Jesus é o mundo. Eles poderiam deixar de pregar e voltar para os peixes, para a coletoria de impostos. Eles poderiam viver a vida deles, mas o desafio de termos o caráter transformado é o desafio de que o Espírito Santo nos ilumine e nos traga consciência dos nossos pecados e do quanto nós precisamos dele para vivermos. O desafio de viver uma vida no Espírito Santo é o desafio de ter um caráter transformado. É o desafio de ver o Espírito Santo nos iluminar, nos sondar, nos lavar, nos transformar, nos guiar, nos mostrar o que é preciso ser feito. Eu quero concluir esse texto dizendo que Jesus viveu uma vida no Espírito Santo. E todos nós agora somos desafiados a vivermos essa mesma vida, uma vida plena no Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em nós e nós somos convidados pelo Espírito Santo, somos desafiados a ter em nós a transformação, a ter em nós que o Espírito Santo esteja transbordando em nós e comandando todas as áreas das nossas vidas. Porque, segundo o texto,
Se nós de fato amamos a Jesus, nós obedecemos a Jesus. Se nós de fato vivemos o Espírito Santo, nós não perdemos nenhuma oportunidade de aprender com o Espírito Santo. E quando nós vivemos no Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, nós evidenciamos um caráter transformado. Se você está, ou melhor, se nós estamos necessitando, desejando ardentemente a capacitação, a transformação do Espírito Santo em nossas vidas, é preciso que oremos, que levemos uma vida de completa dependência de Deus, de tal forma que vamos obedecer amorosamente o nosso Deus, de uma forma que nós vamos aprender diariamente tudo aquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar. E se isso acontecer, evidenciados pela influência do Espírito Santo, nós vamos viver como homens e mulheres transformados no nome de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Santo Espírito de Deus possa completar o incompleto. Vamos então nos render na presença de Jesus, queridos irmãos e irmãs. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tu pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Deus amado, nós queremos nos render diante da Tua presença, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre nossas vidas, o Senhor é o governante da nossa história, o Senhor é aquele que dirige os nossos passos. E diante das dificuldades que cada um tem vivido, nós nos rendemos aos Seus pés. Nós clamamos, ó Deus, a Tua ação do Senhor em nossas vidas. E o nosso desejo é cada vez mais buscarmos a Tua palavra, a Tua presença, para cada vez mais sermos, ó Deus, homens e mulheres que Te agradam, que obedecem, que Te amam, não apenas de boca, mas que amam de obediência. O nosso desejo, ó Deus, é de aprendermos cada vez mais com a Tua palavra e termos, ó Deus, o caráter transformado, e evidenciarmos isso em nossas vidas. Nós queremos fazer, ó Deus, da palavra do salmista a nossa oração, o meditar dos nossos lábios, ó Deus, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós queremos, ó Deus, ter as nossas palavras e o nosso meditar, ó Deus, que agradem ao Senhor. Queremos, ó Deus, Te agradar todos os dias, ó Deus, através da convivência que temos com os irmãos e as irmãs. Nós queremos, ó Deus, Te agradar com a nossa santidade, a nossa busca de vivermos em Tua presença. Deus amado, complete o incompleto dessa palavra. Ó Deus, continue reverberando dentro de nós, com o Teu Espírito Santo, essa palavra. Ó Deus, e receba o nosso louvor, nossa adoração. Receba, ó Deus, esse culto em Tua presença, porque prestamos ao Senhor um culto das nossas vidas, com o desejo de Te agradar, de Te honrar, Te bendizer. Receba o nosso culto e nosso pedido é que o Senhor nos dê uma semana abençoada em Tua presença. É que o Senhor nos proteja, é que o Senhor possa ir à frente, é que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar e nos ajudar, ó Deus, no momento que nós estamos vivendo enquanto reforma, nesses orçamentos. Por favor, vá à frente, ó Deus. Vá, ó Deus, à frente escolhendo os profissionais que vão trabalhar para finalizar a primeira etapa da nossa reforma. Por favor, ó Deus, coloque, ó Deus, a Tua mão, a Tua boa mão poderosa sobre, ó Deus, a nossa reforma, sobre tudo que nós precisamos fazer para voltarmos ao trabalho presencial. Esse é o nosso desejo. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a comunhão e a experiência do Espírito Santo, seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu já disse em alguns momentos do culto, nós então fizemos na quinta-feira o orçamento, ou melhor, fizemos a reunião com o engenheiro, com o eletricista, para que eles pudessem então ver o trabalho, o que é preciso ser feito, e então fazer o orçamento, para que na semana que vem nós possamos nos reunir, definir a obra, definir a equipe, definir a forma de pagamento, como vamos fazer. Então, nosso pedido é para que você continue em oração por nós e
surgindo alguma novidade, eu vou passar para vocês, eu vou explicar o que está acontecendo, vou tirar fotos do que nós estamos fazendo, vou informar cada um de vocês. E no mais, continuemos orando, sonhando e, se você pode, continuemos então contribuindo com a reforma da casa do Senhor, da nossa igreja. Que Deus abençoe. Boa semana a todos. Os Vínculos do Calvário.